Olá, estamos começando o programa Rede de Olhares aqui pela UX TV, parceira do Canal Futura. E hoje, com muito prazer, um estúdio lotado de novo, com muitos convidados, para falar de um tema ligado ao esporte, ou de temas ligados ao esporte. Como tudo na vida, né? A moeda sempre tem dois lados. A gente vai abordar alguns aspectos do esporte, talvez ligados à agressividade ou à dependência, e que podem dialogar lá com uma cultura da paz ou da violência também. Então, confira o título do programa de hoje aqui no Rede de Olhares. Capoeira, eu vejo ela como uma arte muito pacificadora. Entanto que a gente tem as escolas, aí a gente joga capoeira na rua. A capoeira, você não tem idade para jogar capoeira. E tem a criançada. Desde a criançada até o seu barriga, que fez da aula, que tá aqui aula na plateia. Passada. Que idade o senhor tem? Que idade? 59, terça-feira fez uma aula de capoeira, entendeu? Tá começando agora, então. Tá começando agora? Isso aí. Tá bom. Então a capoeira é para todo mundo que queira somar. A capoeira é para vida, gente. Tá bom. Não é violência, não. Obrigado. Admiro muito a capoeira, até porque é nossa aqui, brasileira. E bom, o que eu tenho para dizer é que tanto as escolas de filosofia, da tradição propriamente dita da filosofia, quanto da cultura marcial de todas as civilizações, encontram alguma concordância a respeito do valor e da formação moral que tem esse tipo de esporte. E a gente vê aí crianças praticando, e não é o caso só na capoeira, é o caso em qualquer arte marcial. A gente observa que existe um benefício de desenvolvimento de virtudes, sejam elas a disciplina, a capacidade de lidar com a própria ansiedade, com o nervosismo e, inclusive, um certo domínio dos seus instintos, e aí, então, surge um resultado que vai de encontro à violência. O que a gente tem que pensar é assim, qual é a conexão que tem com a mídia e qual é a conexão que tem com a sociedade, né? Porque eu participei de um grupo que discutia mídia e violência na Universidade de São Paulo, quando eu fazia o doutorado, e a gente discutia assim, se a mídia causava violência, né, mostrando a violência, ou se ela mostrava a violência porque a sociedade era violenta. As duas coisas são verdade. Na prática, o que eu observo, assim, eu sou praticante de karatê também, né, já há mais de 3 anos, o que eu observo, assim, a gente tem que partir da premissa de que esporte é vida. O boxe tem o knockdown, né? Daí abre a contagem, o lutador se levanta, ele tem a chance tem a chance de continuar ou não pela avaliação do juiz. Isso. No MMA, não, né? O cara caiu e ainda leva assim, porrada. aí que tá a questão do Isso aí árbitro. não é uma espécie de uma briga, quase? Não, porque é o seguinte, como tem a parte do chão, entendeu? Que entrou o pessoal de jiu-jitsu e coisa e tal, então ele tem aquela fase que ele pode entrar para a guarda dele, se proteger, coisa e tal. Agora, se o árbitro viu que o cara apagou, terminou. O que acontece é que muitas vezes uma emissora de televisão, ela tem um interesse que é econômico,
né? E não é um interesse de formação da sociedade. Então, nós temos uma discussão na comunicação social, nós que somos cientistas da comunicação, que pesquisamos comunicação, no sentido de que a comunicação tem que estar a serviço da sociedade. Eu acredito que nós, como formadores de futuros professores e profissionais da área da educação física, nós temos um papel fundamental nesse sentido. Nós nos questionamos que o ser humano é o centro da atividade física. Então, eu não posso inverter esse papel. No momento que eu perco de vista o ser humano, entram outros objetivos, ganhar de qualquer jeito, burlar. A gente se reúne aos sábados à tarde para pedalar. Mas não é um pedal comum, né? Não é um pedal comum. Ele é radical. Não é um pedal comum, é radical. Até o nosso grupo é pequeno, não é muito grande, porque a maioria das pessoas sente muita dificuldade, né? Porque desce pirambeira. É trilha, é barro, é esse tipo de situação. A gente tem até umas imagens que vai rodando enquanto a gente conversa, né? Sim. Aí tem outra conexão que a gente quer fazer hoje também. A questão da dependência, né? É um esporte que também tem uma certa agressividade e precisa ter uma certa resistência, um treinamento. Cria uma dependência. Na verdade, essa dependência é química, né? A maioria das pessoas não vê isso, mas ela é uma dependência química. Na verdade, quando tu está praticando o exercício físico, seja ele qual for, e quanto mais intenso, mais dopamina, que é o que vai te deixar tranquilo, ele proporciona. E a dopamina é viciante, é orgânico. Né? É orgânico. Então, assim, nessa questão da bike, eu pedalo há 2 anos e meio, descobri essa turma porque eu tenho origem na trilha de moto. Né? Então, eu descobri isso agora com esse pessoal. E é viciante, né? É viciante. Então, sobra um tempo, a minha esposa, a minha filha, elas estão fazendo as atividades dela, eu vou pedalar. Vai. Todo aquele que assiste uma luta de MMA, com certeza ele sabe que o cara que está ali lutando, ele está preparado para aquilo ali. Independente se é em pé ou se está no chão, que a gente comentou antes, o MMA é uma mistura de artes marciais. Então, o cara, para lutar MMA, ele tem que estar preparado em todas as áreas. Entendeu? Não só de pé. Quem era do boxe assimilou isso ou ainda há certa resistência, né? Pelas questões dos conceitos que tem? Fiquem à vontade. Não, porque assim, o praticante de MMA, ele tem que treinar o boxe, ele tem que treinar o Muay Thai, ele treina o Jiu-Jitsu, ele treina o wrestling, ele treina várias modalidades. Vocês não têm medo que isso vá para as ruas, assim, que alguém pegue e justamente transforme o seu corpo numa máquina? Dificilmente você vê um lutador brigando na rua. O que está gerando violência não é o esporte ou a arte marcial. O que está gerando violência, se gera, eu até acho que gera, é um espetáculo, é a mídia e são outros interesses. Então, talvez seja fundamental separar as duas coisas, porque, como ele disse, um lutador, um atleta, esse cara não protagoniza eventos de violência na rua. A mídia é responsável, sim, mas ela não é culpada, no sentido de que ela não é a única culpada. Numa sociedade em crise, em termos gerais, numa sociedade em que família está em crise, educação está em crise, a política está em crise, a polícia está em crise, a economia está em crise, o trânsito está em crise, assim, há muitos fatores geradores de violência.
vai chamar uma matéria que a nossa equipe fez com outro esporte que também tem um certo impacto, né? Que é o futebol americano. E que tem uma equipe aqui em Caxias do Sul que está treinando forte, que é o Juventude Gladiators, é isso, né? Vamos dar uma olhada? Eles são taxados de violentos e brigões. Muitas vezes saem dos jogos literalmente quebrados. E aí, já adivinhou de qual esporte nós estamos falando? É um esporte coletivo, ao contrário do que se associa, não é violento. Ele é um esporte de estratégia, um esporte de análise, um esporte metódico, obviamente. Há situações também que a força física vem a calhar, mas via de regra é a estratégia quem manda. Ainda não sabe? Então a gente revela. É o futebol americano. Fundado há pouco mais de um ano em Caxias do Sul, o Juventude Gladiators conta com 60 atletas dispostos a difundir o jogo na região. Eu acho que tem um gosto, tem uma busca assim, por esporte, né? Aqui é muito praticado futebol, é muito forte. E o pessoal curte esportes novos, curte coisas novas. E quando nós começamos, a comunidade parou para pensar, disse, futebol americano? Bacana. Onde vocês treinam? Posso ir assistir? Renan sempre gostou de esportes com contato físico. Ciente do risco, ele nem dá bola para os hematomas. Eu já trinquei costela, teve membro do clube que já machucou o braço, teve que operar o braço, nosso presidente. Teve roxo é constante nos braços, pernas, arranhões também acontecem bastante. Mas, e as batidas, né, que são bem fortes, bem violentas. Rodrigo também não se importa com os impactos, já que os confrontos fazem parte desse esporte. Você vai ter uma lesão em qualquer esporte que você jogar, né? Como a gente joga com equipamento, com proteções, a gente sabe do risco que tem de lesões, enfim, mas compensa. A adrenalina de estar ali jogando, de estar com os companheiros ali, dividindo bola, e não tem lesão que seja tão grande assim que não possa ser suportada. Nós ensinamos a cair, ensinamos a levar o impacto, a levar o tackle. Tackle é aquela trombada, aquela batida de corpo. Todos os atletas jogam devidamente equipados com helmet, que é o capacete, shoulders, que são os protetores de ombro, protetores bucais. E o futebol americano contém regras as quais você não pode agredir o adversário pelas costas, bater desproporcionalmente. Fora do campo nós somos todos iguais e não podemos usar da nossa força para nos beneficiar disso. Você só pode entrar em contato com o atleta de uma forma leal. Além da gente aprender muita coisa, a gente acaba sempre se divertindo muito mais do que a gente se diverte sozinho, se diverte sem os amigos, e aqui é uma família muito grande. O prazer de estar aqui com esse pessoal aqui é inexplicável. Tá pensando que tudo isso é uma maravilha? Mas bem pelo contrário, o problema é explicar o motivo do olho roxo em casa. O pessoal pergunta o que aconteceu e aí tu tem que explicar que tu joga futebol americano e que vai demorar para sair. A minha mãe já cansou de perguntar o que é isso. Mãe, eu jogo, me machuco. E ela custa entender, mas entende. Essa matéria aí foi muito, falou quase tudo, né? Que o prazer que o esporte proporciona, ele supera qualquer olho roxo, lesões, assim, tá ligado ao esporte, né? E estar junto com os amigos, final de semana, e fazer uma coisa que você gosta. Cada um tem direcionado a um esporte, né? No meu caso, vai fazer 3 anos que eu descobri esse esporte e essa turma aí. E foi amor à primeira vista, assim. Eu caí de paraquedas, um convite do nada, assim. Pratico MMA e kickboxing. Já fazem 3 anos que eu treino, mas que eu luto faz em torno de 1 ano e meio. Qual é a diferença do treino e da luta? O treino tu tem que treinar técnica, mas chegar lá na luta tem todo um envolvimento com a questão da concentração, né? Então chegar lá é outra coisa totalmente diferente. Sim. O fato de ser mulher é uma barreira maior para chegar na luta? Como é que é? Eu acho que era, mas só que agora, como está crescendo bastante, né? Está crescendo, nossa, muito, principalmente no MMA, então
as portas estão cada vez se abrindo, principalmente para as mulheres, né? E a gente tenta trabalhar em cima disso aí para ter mais regras. Os Gracie foram os criadores do jiu-jitsu como técnica. Brasileiro, né? É, brasileiro. Brasileiro. Algumas coisas a mais diferencia aí, entendeu? Certo. E eles foram o precursor, né, do MMA mundial, né? Uhum. Eles começaram com isso, na real. Tiago, o brasileiro tem a fama assim, de ser tão pacífico, né? Nas suas relações. Eu acho interessante isso também, o fato de ter tantos lutadores tão bons, né? Como é que tu vê isso assim? Não, ela falou algo bem interessante. Todo mundo que luta tem essa experiência. Quando a gente treina chute e soco na frente do espelho sozinho é muito fácil. É uma questão somente corporal. Mas quando a gente entra para uma situação real, vem outros elementos que são psicológicos e tudo mais. E isso evidencia que o guerreiro, que ela disse que tem que ter dentro de nós, ele não depende só de um elemento técnico, ele depende de uma atitude guerreira. E essa atitude guerreira também pode ser desenvolvida, e eu acho que o brasileiro tem esse potencial, concordo, pela nossa história. A maioria dos lutadores é assim, né? Muita gente procura uma academia só para querer praticar, de repente, quero lutar. Aí é onde que se cresce. O Kung Fu tem contato também ou não? Sim, eu treinei Karatê Kyokushin, Kung Fu Shaolin do Norte e Nei Kung. As 3 artes marciais têm contato. Mas eu insisto que, apesar disso, isso que se vê de fora, pela televisão ou quem está olhando, é diferente do que aquele que está lutando está vendo por dentro de si. O esporte violento, como luta, para mim, eu não acho violência. Violência, para mim, é tu sair na rua e ser assaltado por um adolescente de 10, 15 anos, que hoje em dia é. Isso para mim é violência. O esporte para mim é isso. É o meu trabalho também, né? É o trabalho dela. O boxe caiu de moda, sim, por causa do MMA ou não? Ele é uma porta de entrada? Não? Só que no Brasil, Estados Unidos é a maior audiência, cara. Mais que o UFC. Mais que o UFC? Pô, tem mais. Que mais paga. Certo. E que o Pacquiao, para fazer a luta dele lá, a revanche lá, 3 lutas, ele ganhou mais de 200 milhões de dólares, cara. Certo. Eu quero perguntar para a Maria Luísa, que estava falando no intervalo, né? A gente devia fazer um programa sobre conversas de intervalo dos programas, né? Que é onde as pessoas... Mas como é que, só para encerrar essa questão, como a sociedade do espetáculo pega o futebol, pega o vôlei, pega a luta também, para transformar em produto televisivo, em produto mercadológico, como é que essa mensagem da paz podia ser embutida junto, né? Bem, nós vivemos numa sociedade capitalista que estimula o tempo todo a competição, a disputa individual, a começar quando se diz para as crianças, vamos ver quem chega primeiro, vamos ver quem termina de comer primeiro, vamos ver quem faz isso. Então, assim, é preciso que seja disseminado pelos meios de comunicação, mas por todas as famílias, pelas escolas, em todos os níveis, em todas as áreas, uma cultura que eu chamo de amorosidade e bem-querer bem. Então, assim, às vezes a pessoa mostra ali, na televisão, tá aparecendo os dois lutando ali, mas ela não está mostrando o que aquela pessoa fez para chegar ali. Entendeu? O trabalho que ele teve, o que ele se dedicou, o que ele passou. Entendeu? Isso é complicado, porque aí o que acontece? Na cabeça do ser humano, para a mídia, eles querem ver a violência. E colocam as artes marciais como ser violento, entendeu? A embalagem. Não é isso... Quem é professor de artes marciais não é isso que passa para os seus discípulos, entendeu? A mídia não mostra o antes e o depois das lutas. Por exemplo, o mês retrasado, né, mestre? Eu fui campeão gaúcho de K1, entendeu? A tarde inteira, eu e meu oponente conversemos, troquemos uma ideia. Final da luta, fui lá, nos cumprimentemos antes de ir embora, tudo tranquilamente. Essa parte que a mídia não mostra, ele só mostra aquela hora que em cima do ringue é um trabalho. É um trabalho. Certo. Pode-se gerar um confronto, certamente, né? Mas a gente tenta fazer aquela interação onde se pede licença. Já sai mentalizado, assim. Exatamente. Para poder não gerar... A ideia não é essa, né? Certo. Vincular a violência, né? Na questão que foi debatida ali também, eu queria fazer uma partezinho que... No começo do ano, eu botei meu filho fazer karatê. E aí ele me gerou um certo medo porque ele começou a dizer porque bater, porque derrubar, porque vencer. E aí vem a questão que o pessoal fala ali. Mudou totalmente porque ele tem que ter uma conduta diferenciada lá dentro da escola. Eu digo para os alunos que eu faço karatê, os alunos começam a brincar, pô, maluco, que isso e tal. Mas o primeiro princípio é conter o espírito de agressão.
É esse controle que a gente precisa ter e esse fortalecimento. Mas assim, esse espírito de agressão é no sentido de você não agredir ninguém na rua, mas numa competição vai ter que ter agressão. Não, lógico. Mas tem que separar isso. Mas aí você está lutando com alguém que está em iguais condições contigo, numa situação que está combinado isso. Tu vai subir um morro lá, numa trilha, tu vai chegar liquidado, tu não vai ter nem esboçar nenhuma reação. Se alguém te agredir, tu vai dizer, beleza. Eu acho que na luta é a mesma coisa. Exatamente. Dentro das 4 linhas, vamos dizer assim. Por isso tem uma opção ali, você desiste, ou pede pro técnico, não aguento existem mais. Regras, né? Aí você vai ter que treinar para depois superar aquilo. No boxe joga a toalha, né? Pode no ser MMA também. é 3 batidinhas. Não, né? também. Tem a toalha também, né? Tem. Mas nunca vi ninguém jogar. Só retomando um pouquinho, então, nesse sentido, realmente, né, a mídia está interessada no pódio. É o primeiro lugar que interessa, é o sucesso e o processo não é valorizado e simplesmente o produto. O que nós damos enfoque na educação física, né, repetindo, assim como uma formadora de profissionais da área de educação física, de professores, é o seguinte: de que maneira você pode conduzir isso? E todo esse processo que está sendo feito, como ela falou. Porque é que eu não digo assim, quem chegar primeiro lá tem que ajudar o que não chegou ainda. Muda totalmente o enfoque. Então, realmente, a mídia ela mostra isso que tem interesse para ela. A sensação, todas as coisas que a gente quer ver, né? Mas eu vejo assim, o que nós estamos fazendo agora no curso de Educação Física é mostrar que existe uma outra possibilidade de fazer esporte. E essa outra possibilidade de fazer esporte é ver, por exemplo, assim, eu preciso da equipe adversária. Ele não é meu inimigo. Como é que eu vou jogar vôlei se não tem isso? Tá. Então, mas eu preciso do outro. Como é que eu vou competir se não tem o outro, né? Mas esse outro não é o meu inimigo. Como eu gosto quando eu ganho que valorizem. Por que eu não posso dizer, bom, ele jogou melhor, ele lutou melhor que eu, ele se saiu bem. Parabéns. Tem esse objetivo. Agora eu vou treinar para ver se eu consigo ser melhor. Não, muito obrigado. A gente vai ter que... Pode ficar... Você é lutador também? Sim. Boxe? Eu sou... Primeiramente, boa noite. Me chamo Bruno Abreu. Eu sou atleta profissional de taekwondo, da seleção gaúcha de taekwondo e... Pô, mas tem um monte de fera aí, hein? Hoje estou no MMA, mas minha raiz, né, vem do taekwondo. Certo, muito obrigado. A gente vai chegando no final. Olha, o programa foi muito bom. O pessoal da produção está dizendo que todo mundo participando nas redes. Obrigado ao pessoal de Farroupilha que veio, aí do Farroupilhão, a todos vocês que vieram. Foi uma conversa muito interessante. Daria para fazer a extensão do programa. Vamos encerrar com o pessoal da capoeira que está aqui. Bem rapidinho, quem não disse o nome antes? O teu nome? Maria Eduarda. Já vão se aprontando. E o teu? Brenda. Brenda, quantos anos, Brenda? 12. E a Maria Eduarda? 8. 8. E você? Nayeli. Nayeli. E o pessoal mais adulto eu vou deixar para se apresentar na dança mesmo, né? Obrigado. Vamos encerrar com o quê? Então tá. Fiquem à vontade. Vamos lá. Obrigado. Vamos terminando o Rede de Olhares de hoje, então, com o pessoal da capoeira que abriu o programa. E obrigado a todos vocês em casa que nos acompanharam. Vamos lá?